Olá, bem-vinda, bem-vindo ao sexto episódio da série URGS Peso 3, Redação em Português. Esse episódio está indo ao ar no dia 30 de novembro, um dia muito especial para mim, afinal de contas, é o dia que eu nasci, não é mesmo? E é importante deixar claro que o episódio também está sendo gravado no dia 30, para eu te dizer o quanto eu estou comprometido em te preparar para a URGS agora, em dezembro. Nós estamos a poucos dias do Enem, eu sei, mas se nós deixarmos para falar em URGS apenas depois do Enem, a gente vai falar em URGS em fevereiro. E se a prova da URGS for em abril, como está tendendo a ser cada vez mais, nós não teremos tempo mais de estudar, e sim de revisar. Então, se tu quer ainda estudar para a URGS e sabe que o vestibular da URGS é o vestibular que preenche 70% das vagas dessa universidade, que é a melhor do Brasil, e eu encho a boca para dizer isso, porque sou formado nela e quero que tu seja também, ok? Se tu quer entrar nessa universidade pelo vestibular, que preenche 70% das vagas, eu repito, a gente precisa falar de URGS agora, sem esquecer o Enem. Mas ignorar a URGS é dar um tiro no pé. E por isso, eu criei a série URGS Peso 3, Redação em Português. E fico muito feliz de te ter aqui comigo, tá? Quero que tu não esqueça que no próximo dia 16 de dezembro, eu vou abrir matrículas também pela última vez antes do vestibular, abrir matrículas para as minhas plataformas completas de redação e de português. Vai dar para se matricular em uma, em outra ou nas duas. E caso tu tenha interesse em estudar comigo nas minhas plataformas completas, tu precisa colocar o e-mail no link que está aqui embaixo desse vídeo na descrição. Eu estou colocando na descrição e nos comentários também. Então, se tu quer vir comigo, né, vem agora, tá? Porque eu não vou abrir matrículas novamente, porque eu sei que as minhas plataformas são completas demais para a gente falar delas em fevereiro ou abril. Não vai dar mais tempo. Eu oferecerei outras coisas lá, que a título de revisão. Depois do Enem vai dar para revisar. Agora ainda dá tempo de estudar. Se tu estiver assistindo a série URGS depois dessas datas, não tem mais como entrar nas plataformas, tá? Aí tem como a gente pensar em outra coisa. E fica aqui a série gravada. Muito bem, então insere teu e-mail agora, se tu tem a URGS no teu coração. Pois bem, esse episódio, então, o episódio 6, tu já tá vendo aí o nosso belíssimo vestibular da URGS 2020, o último, né? Com a prova de português e redação aberta. E esse aqui é para a gente ler um pedacinho, o principal pedaço, do tema de redação da URGS. Eu estou fazendo esse episódio inspirado nos comentários que eu li no episódio 2 da série. O episódio em que eu falo sobre usar a primeira pessoa na redação. Sobre como a gente pode escrever na redação da URGS. Eu acho que eu discordo desse aspecto, eu concordo com esse outro, e isso, inclusive, facilita a nossa escrita, além de atender exatamente ao que a URGS pede. Então, como eu vi alguns comentários nessa aula, se tu quiser dar lá uma conferida no episódio 2, comentários de pessoas dizendo eu tenho bloqueio para usar a primeira pessoa. Claro que a pessoa tem bloqueio. Porque ela passou a vida inteira alguém dizendo que não podia. Então, para tu não ficar entre o que tu ouviu, não pode, e o que tu tá ouvindo agora pode, eu vou impessoalizar o debate. Vamos ler o que o vestibular te diz. Vem comigo aqui, tá aqui a prova, língua portuguesa e redação, vestibular 2020, toda a provinha de português, né? Não esquece que é sempre um episódio para redação, outro para português, como nós tivemos o último, né? O quinto episódio foi para português. Agora esse aqui é para redação. Passando toda ela, chegando no tema de redação. Um baita de um texto de apoio. Vai haver outro momento para eu ler o texto de apoio junto contigo, mas agora eu quero ler o que começa a partir daqui. Ó. Vou até dar um zoom para tu enxergar um pouco melhor. Aqui vem a instrução. A instrução. É a URGS falando contigo. Esquece o que eu estou te dizendo
Esquece o que os teus professores e professoras, às vezes inclusive de pré-vestibular, às vezes inclusive que preparam para a URGS, disseram. Porque eles não estão lendo o que tu vai ler agora junto comigo. O texto acima discute uma das principais formas de expressão da cultura brasileira, a música. Vê que a URGS ainda traduz para ti o texto que ela colocou. Ó, o texto acima fala da música, fala de música. Já no título é apresentada a grande pergunta que conduz à elaboração da sua linha argumentativa. A música brasileira tá pior? Ou seja, a URGS está dizendo assim, o texto que eu te dei aqui em cima é sobre música. O aspecto que esse texto debate é se a música brasileira está ou não pior. Para responder a essa indagação, Leonardo Lixotti, que é o autor, vale-se da história da recepção da música pela crítica especializada, né? Como é que a música, ao longo do tempo, foi sendo recebida pelos críticos especializados. Vale-se também de testemunhos de artistas e da indicação de vários exemplos. A partir disso, ele faz o leitor compreender os motivos que o levam a expor um ponto de vista acerca da questão. Ou seja, ele, autor do texto, faz nós, leitores, compreendermos os motivos que o levam a ter um ponto de vista. Então, o Leonardo Lixotti tem um ponto de vista. Em outro momento, eu vou te ensinar a identificar esse ponto de vista dele. Eu quero falar sobre o teu agora. Sem dúvida, o assunto é controverso e o texto não ignora isso. Presta atenção agora. Evidentemente, é fácil encontrar quem concorde com a perspectiva assumida pelo jornalista e também quem dela discorde. E isso não deve causar nenhum espanto. Olha a URGS dizendo, olha, ele tem um ponto de vista dele sobre a música brasileira. Estar pior ou não. Tem gente que concorda com ele. Tem gente que discorda. E tá tudo bem. O famoso e tá tudo bem. Pois quando se aborda um tema que está presente no cotidiano de todos nós, como é obviamente o caso da música brasileira, nós brasileiros temos a música brasileira no nosso dia a dia, é comum encontrar múltiplas opiniões e quem as defenda com afinco. Agora, com certeza você, vestibulando, querido, que ouviu a vida inteira que não pode usar a primeira pessoa, você, após a leitura, também formulou uma opinião acerca das ideias no texto contidas. Assim, considere que você decidiu apresentar ao jornalista a sua visão a respeito do que leu. Para tanto, você deverá escrever um texto a ser enviado ao jornal, que poderá publicá-lo na seção Opinião do Leitor. Ou seja, a URGS está dizendo assim, imagina que tu vai escrever um texto para o jornal, dizendo, ó, eu li o texto do Leonardo Lixotti e concordo com ele, discordo dele. Observe que é muito importante em seu texto que em seu texto as ideias estejam expressas com clareza, para que os demais leitores do jornal possam compreendê-las e com elas concordar ou não. Aliás, é fundamental que você também lembre que o jornalista certamente vai ler o seu texto. Ou seja, é quase tu né, mandar uma carta para ele, tá? Em resumo, você deverá escrever um texto dissertativo que apresente o seu ponto de vista acerca das ideias veiculadas pelo texto do jornalista a respeito da música brasileira. Olha a URGS dizendo, apresente o teu ponto de vista. O teu ponto de vista sobre as ideias do Leonardo Lixotti. Ponto final. Ponto final. Considere que você decidiu apresentar ao jornalista a sua visão. Qual é a tua? Essa é a pergunta da URGS. Qual que é a tua? Tu acha que a música brasileira está pior? Ou tu acha que ela não está pior? O que tu tem que fazer? Eu acho que a música brasileira está pior. Eu acho que não está. Ponto. Ah, Sora, eu não quero dizer eu acho. Então escreve eu acredito. Parece-me que... Ponto final. A URGS está pedindo. Apresente o seu ponto de vista. Não é um ponto de vista genérico. Não é um ponto de vista de todos. É o teu. Já escutou música brasileira? Tu é brasileiro, deve ter escutado música brasileira.
que tu acha? Que a música brasileira como um todo vem piorando ou vem melhorando? Eu acho que vem melhorando. Por quê? Eu acho que não vem melhorando nem piorando. Por quê? Eu acho que vem piorando. Por quê? Por quê? Muitos alunos meus usam primeira pessoa falando da sua vida, do seu gosto musical. Tive uma aluna que tirou 24,3 na URGS, Eduarda Montenegro. E o que ela escreve na redação dela é contando como ela, que sempre viaja de uma cidade a outra para fazer cursinho, vai ouvindo nos fones de ouvido dela, vai ouvindo diferentes músicas. Ela escuta do funk ao sertanejo e ela gosta de tudo. Assim, entendeu? A redação dela está inteiramente analisada na minha plataforma de redação para URGS, tá? Então, assim, é para usar a primeira pessoa. A URGS está pedindo. A URGS, inclusive, adora, na sua prova, contradizer as mitologias que se propagam no colégio e nos cursinhos. Não me escuta. Não escuta o teu professor ou professora. Escuta a URGS. Tá aqui, tô te mostrando. Tá? Então, é para usar a primeira pessoa, desbloqueiem. Ou fiquem de fora da universidade. Né? Se vocês quiserem seguir o que se diz por aí, também se diz por aí que a Terra é plana, né? Se a gente for pelo que se diz. Então, esse foi o nosso 6º episódio. Não esquece que no próximo dia 16 de dezembro vai ser possível se matricular nas minhas plataformas. Do dia 16 de dezembro a 18 de dezembro. Só vai poder se matricular quem inserir o link. Quem inserir, perdão, o seu e-mail no link que está aqui na descrição e nos comentários. Eu estou sempre colocando em todos os episódios. Todos os episódios. Né? Quem não inseriu o e-mail, aí eu vou entender que a pessoa não está interessada em entrar nas minhas plataformas e tá tudo bem. Né? Fica aqui o episódio número 6, gravado no dia do meu aniversário, porque eu estou comprometido em te colocar na melhor universidade do Brasil. E a gente precisa falar disso agora, em dezembro de 2020. Infelizmente, não gostaria de estar gravando vídeo no dia do meu aniversário, tá? Mas aqui estou eu, esse é o 6º episódio. Se você quer vir para minhas plataformas e ver redações que usam primeira pessoa e tiram 23 e 24, venha agora. Não será possível em outro momento. Um abraço, esse foi o 6º episódio e espero que tu não perca os próximos.